Oração brutal de São Bento. Afaste inveja, medo e energias negativas agora. É comprovado. A noite estava pesada, como se o ar estivesse impregnado com uma energia densa, quase palpável. Na pequena cidade de São Cristóvão, um lobo uivava ao longe, seu lamento ecoando como um aviso sombrio. As luzes das casas piscavam, e um frio arrepiante corria por cada esquina. Era na casa de Dona Rita, uma residente antiga e respeitada, que coisas estranhas aconteciam. Dizem que ela guarda um mistério antigo, um livro sagrado que pertenceu a um sacerdote excomungado, carregado de orações poderosas que prometem expulsar as trevas. Era apenas mais um dia comum, até que uma criança apareceu na porta de Dona Rita, com os olhos arregalados e pálidos como a lua cheia. Ela sussurrou: "A sombra, ela me segue." Com isso, um peso instintivo se formou no peito de Dona Rita. Era a sombra que todos temiam, uma energia negativa que corrompia tudo ao seu redor. Aquela não era a primeira vez que Dona Rita ouvia isso, mas a cada relato a tensão subia. Mães se reuniam em rodinhas, sussurrando sobre vozes sussurradas e bonecos de pano que pareciam ganhar vida. Então, na esquina da Rua das Palmeiras, um grito dilacerante rompeu o silêncio. Os moradores correram em direção ao som, um corpo caído, gelado, com um olhar fixo de terror. Foi naquele momento que Dona Rita percebeu que as coisas estavam prestes a piorar. O que era uma simples coincidência agora se tornava um padrão, um ciclo vicioso de dor e medo. O que estava por trás dessa sombra? Uma força além de sua compreensão? Ela teve que agir rápido. O sino da igreja badalou. "Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I be hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect." Dona Rita se apressou em voltar para casa. Seu coração martelava no peito, a sensação de urgência a guiava. Com o livro em mãos, ela começou a recitar a oração de São Bento, palavras que pareciam vibrar no ar, como se chamassem algo que estava adormecido. Mas o que era aquela sensação de ser observada? Ela se virou, e um sussurro gelado passou por ela, como se algo estivesse se aproximando. Era a sombra? O que realmente estava à espreita na noite? O silêncio se instalou novamente, mas só por um breve momento. E se aquilo que estava por vir fosse ainda mais aterrador do que todos imaginavam? A casa de Dona Rita parecia pulsar com a energia do livro aberto diante dela. As páginas amareladas tremiam, como se respondessem ao chamado da oração. Ela cerrou os olhos, tentando se concentrar. Mas não apenas a longa tradição das palavras sagradas a preocupava. O ambiente ao seu redor estava mudando. Um vento frio soprava do nada, arrastando folhas secas e soltando um odor de enxofre que trouxe uma lembrança obscura à mente de Dona Rita. "A sombra!" sussurrou, recuando involuntariamente ao lembrar do relato da criança. Podia quase sentir a presença dela, como uma nuvem escura pairando sobre sua casa. O medo começou a se transformar em coragem. Se essa energia está se espalhando, eu não posso deixá-la invadir minha casa. Nem a cidade. Dona Rita respirou fundo e continuou a recitar a oração com uma firmeza crescente. À medida que as palavras saíam de seus lábios, ela pôde jurar que viu uma centelha de luz dançando entre as sombras. Mas antes que pudesse se sentir mais confiante, um estrondo ecoou na porta. O barulho foi tão intenso que fez as janelas tremerem. Dona Rita hesitou, seu estômago se revirando. Ela não podia ignorar a estranheza daquelas situações. Ninguém em São Cristóvão se atreveria a incomodá-la àquela hora. Com um movimento hesitante, ela caminhou até a porta e a abriu lentamente. Um frio cortante a envolveu, e a escuridão à sua frente parecia se tornar mais sólida. Ali, na entrada, estava Lucas, um jovem do vilarejo,
com o rosto pálido e os olhos arregalados, igual a criança que havia falado com Dona Rita. Ele estava trêmulo, e ao ver Dona Rita, caiu de joelhos. Ela está vindo. Eles estão desaparecendo. Ninguém acredita em mim. O desespero na voz dele agiu como um impulsionador. Calma, meu garoto. O que está acontecendo? Ela sentiu que não havia tempo a perder. O clima se tornava opressivo, e o eco da cidade se silenciava rapidamente por causa do medo. É a sombra. Eu vi. Na floresta, ela se move e leva as pessoas. O tio Jorge desapareceu ontem, e agora a Dona Cláudia. Todos nós sentimos uma pressão, algo está nos observando. Lucas engoliu em seco, e a intensidade de suas palavras deixou Dona Rita petrificada. Neste instante, uma onda de calor atravessou o ambiente, e as luzes dentro de casa começaram a piscar como se estivessem em choque. Era o prenúncio de algo aterrador. Dona Rita fechou a porta com um estrondo, e a presença da casa pareceu se transformar, como se estivesse mudando fisicamente. O livro, ainda aberto à sua frente, começou a vibrar e as palavras na página pareciam brilhar intensamente. Eu vou precisar de mais do que orações agora, pensou Dona Rita, enquanto sua mente se enchia de imagens de rituais antigos que não ousava tocar. Era um dilema. Recorrer a isso poderia salvá-los, mas e se invocasse algo ainda mais maligno? Ponderando sobre sua decisão, um grito à distância cortou a noite, envolto em um desespero quase insuportável. O eco do terror reverberou pela pequena cidade enquanto Dona Rita começou a entender que eles não estavam apenas lidando com a sombra. Algo muito mais profundo e sinistro estava começando a emergir. E a batalha para a sobrevivência estava prestes a começar. Com a mente em frenesi, ela sussurrou: "O que eu faço agora, senhor?" Sabia que a resposta poderia não vir a tempo, mas uma certeza brotou em seu coração: a próxima lua cheia traria algo ainda mais sombrio. E, no fundo, ela sentia que, de alguma forma, tudo isso estava ligado ao seu passado. Quando a porta se fechou com um estrondo, Dona Rita sentiu como se os ecos daquela pancada levantassem uma barreira contra os horrores do mundo exterior. Mas a segurança que a casa havia lhe proporcionado por tantos anos parecia estar se esvaindo, como água entre os dedos. O que fazer agora? Sua mente dançava entre os rituais antigos que havia aprendido com sua avó, enquanto fitava Lucas, ainda em choque, ali no chão. Ele parecia uma criança perdida, e Dona Rita sabia que precisava agir rapidamente. Não havia tempo para hesitações. "O que você viu, Lucas?" ela perguntou, mantendo a voz firme, apesar da incerteza que a consumia. "Eu vi um ser. Com olhos como brasas. Ele se esgueirava pelas árvores, e o ar estava pesado ao seu redor. Depois, tudo ficou escuro e eu não pude fazer nada." O jovem entrelaçou as mãos, e as palmas suadas escorregaram nas pernas. Ele levou o tio Jorge. Ele era tão tranquilo, e agora não está mais aqui. Dona Rita sentiu o estômago se apertar. O relato se alastrava como uma corrente elétrica, e a escuridão que antes lhe parecia distante agora a cercava, apressada. Florestas e sombras de sua infância se confrontavam com o horror de um presente monstruoso. "Precisamos de luz." "Mais luz", afirmou, levando Lucas em direção à lareira. O fogo estava quase apague, mas algumas brasas ainda pulsavam. Enquanto se abaixava para alimentar o fogo, lembranças de antigos feitiços e orações começaram a surgir. Ela precisava invocar a proteção do que sabia. De tudo que era sagrado. No movimento rápido, Dona Rita se abaixou e tirou um pequeno baú debaixo da mesa. Ao abri-lo, dois objetos chamaram sua atenção: um antigo punhal, com o cabo adornado por símbolos, e uma pequena cruz de madeira, desgastada, mas ainda forte. Aquilo tinha sido algo que sua bisavó usou em tempos de dificuldades. Ela sabia que a cruz era uma poderosa proteção, mas o punhal evocava um sentimento perigoso. "Se eu for usar isso, posso invocar energias que não entendo." Pensou, mas a ideia de ficar paralisada enquanto o terror se aproximava a deixou ainda mais inquieta. "Eu não posso esperar mais. E pessoas inocentes estão em risco." Enquanto pensava, a casa começou a vibrar com uma força desconhecida.
As paredes pareciam respirar, pulseando ao ritmo de seu coração. O livro aberto na mesa começou a emitir uma luz ofuscante, seus símbolos antigos resplandecendo como estrelas numa noite sem luar. Necessitando de respostas, Dona Rita se aproximou e tomou a decisão. Senhoras e senhores do passado, ouçam meu pedido. A voz dela ecoou na sala, e o punhal reluziu sob a luz. Que ninguém pereça em vão. Proteja minha casa, e em troca, que eu faça o que for necessário para acabar com essa sombra. Lucas, agora levantando-se, observou tudo com olhos assustados. Dona Rita, o que você planeja fazer? Fazer o que deve ser feito. Para que a sombra que se esgueira pela floresta não devore mais almas inocentes. Nós precisamos ir até lá, Lucas. Precisamos enfrentar essa coisa. Uma determinação nova havia se instalado em seu peito. Mas antes que pudesse planejar um próximo passo, o chão sob seus pés começou a tremer, e os gritos de mais pessoas ecoaram na noite, gritos desesperados mais próximos agora. Era como se a cidade estivesse despertando para um pesadelo sombrio que há tanto tempo estava escondido. Dona Rita! Temos que sair! Gritou Lucas, a voz dele tremendo. Os barulhos aumentaram, e uma sombra maior parecia se projetar na entrada da casa. Uma forma indistinta, que se contorcia e dançava, como se estivesse viva, pairava entre a escuridão da noite e a luz vacilante da casa. O que era aquela sombra? E quem ou o que realmente estava por trás dela? O coração de Dona Rita disparou. O momento estava chegando, e ela sentia que era apenas o começo de algo muito maior do que imaginava. Isso não vai acabar bem, eu sinto, murmurou, enquanto os dois se preparavam para enfrentar a escuridão que estava a ponto de engoli-los. Os gritos ecoavam como um lamento doloroso, cortando a tranquilidade da noite. Dona Rita não hesitou. Com a cruz na mão direita e o punhal na esquerda, ela abraçou a luta que se avizinhava. A forma obscura na entrada parecia se contorcer, como se uma serpente a esperar para atacar. Lucas, atrás de mim. Não podemos deixar que se aproxime. Sua voz soou firme, mas seu corpo tremia, sentindo o peso da responsabilidade de proteger aquele garoto. Com passos firmes, Dona Rita se aproximou da entrada, enquanto a sombra pulsava em resposta. Era uma presença que não soltava o ar ao seu redor, comprimindo tudo em um frio insuportável. Os olhos que pareciam brasas de Lucas vieram à mente. Ela sabia que aquela criatura não era apenas um ser sombrio, era um algo que alimentava o medo e a desesperança, uma manifestação de tudo que atormentava a cidade. Senhoras e senhores do passado, protejam-nos! Repetiu com fervor, suas palavras se transformando em um mantra. A luz do livro começou a brilhar intensamente, quase ofuscando a sombra, mas mesmo assim, ela não recuou. Dona Rita, o que está acontecendo? Lucas perguntou, apavorado. Acordava emoções que ele mal sabia que existiam, enquanto o pavor erguia sua cabeça. Mas a resposta dela não veio em palavras. Em vez disso, a sombra avançou, um vulto indistinto, sem forma definida, mas com intenções claras, uma vontade própria que fazia o ar pulsar com um terror palpável. Você está aqui para me dominar? Sussurrou uma voz que ressoou como um eco do além, arremessando ondas de pânico pelo corpo de ambos. Num impulso, Dona Rita lançou a cruz em direção à sombra. A madeira atingiu o chão com um estalo que reverberou pelas paredes, e um feixe de luz explodiu, repelindo a criatura momentaneamente. Mas não por muito tempo. Lucas observou, perplexo. O que foi isso? Ele nunca tinha presenciado algo assim. A fé da Dona Rita, a confiança dela na proteção ancestral, era algo forte, mas e se não funcionasse? É só uma manifestação do seu medo, Lucas. Acredite, temos que continuar. Ela sentiu a adrenalina correr em suas veias enquanto segurava o punhal firme. Juntos, somos mais fortes. Olhe para mim. Fique firme. E assim fez, enquanto a sombra começava a se retorcer de novo, como se estivesse alimentando-se do próprio medo emanado deles. Luminosidade e trevas estavam em um corpo a corpo na guerra que se travava dentro e fora da casa. Você acha que pode prevalecer? Sou eu quem controla as sombras, não o contrário. A voz vinha com um riso cínico que cortava a alma.
O calafrio percorreu as costas de Dona Rita, cortando a coragem que tentava manter ponto e então, tudo escureceu por um momento. A luz vacilante que saía do livro diminuiu, e Dona Rita mal conseguiu ver Lucas ao seu lado, até mesmo perder de vista os contornos da própria casa. O cheiro de terra molhada invadiu o ar, junto com uma brisa gélida que parecia sussurrar promessas de desespero. Foi quando ela ouviu algo diferente, o som de folhas sendo esmagadas e passos que se aproximavam. Uma nova presença, e não era apenas a sombra. Alguém ou algo estava vindo em direção a eles, e a tensão no ar antecipava eventos ainda mais sombrios. O que ou quem seria essa nova ameaça? Prepare-se, Lucas. Não estamos sozinhos aqui. A determinação de Dona Rita ganhou força e junto dela, um ímpeto insaciável de lutar. Não importava o que viesse. Elas enfrentariam a escuridão juntas. Mas naquele instante, a porta da casa se abriu lentamente, permitindo que uma luz mais intensa entrasse, revelando figuras familiares no além da escuridão. O que eles trouxeram, no entanto, poderia ser tanto a salvação quanto a condenação. As mãos de Dona Rita se apertaram em volta do punhal. Quem está aí? A voz dela saiu em um sussurro ansioso. O que viria a seguir poderia mudar tudo. As figuras se aproximaram, iluminadas pela luz que escapava da entrada. Dona Rita reconheceu, com um misto de alívio e desconfiança, as caras familiares de seus vizinhos. Mas algo estava errado. Seus rostos estavam apagados, como se suas almas tivessem sido sugadas pela escuridão que se aproximava. Dona Rita! Lucas! Gritou Ana, uma mulher de cabelos grisalhos que sempre buscava ajudar a todos. Sua voz, normalmente cheia de vida, agora soava como um sussurro entrecortado. Viemos alertá-los. Alertar? De quê? Dona Rita perguntou, sentindo a tensão aumentar. O pavor estava estampado nos olhos de todos ali. A sombra, ela controla as mentes. Disse Carlos, o advogado da cidade, com os olhos arregalados. Está se espalhando. Quem não se proteger, afunda. Não vamos deixar que isso nos vença. Dona Rita exclamou, ainda com o punhal erguido. A escuridão ao redor deles vibrou, parecendo responder ao seu desafio. Mas a determinação que emanava da mulher era palpável, como um combustível que poderia reacender a esperança. Dona Rita, não é só isso. A voz de Ana tremia, e seus olhos se voltaram para Lucas. Ele é a chave. Você precisa protegê-lo. O coração de Dona Rita disparou. O que você quer dizer com isso? O medo tomou conta de seu peito, como uma âncora que a puxava para as profundezas. A sombra não é só uma entidade. Ela se alimenta de traumas, de fraquezas. E Lucas, ele carrega uma luz. Se ela conseguir apagá-lo, tudo estará perdido. Falou Ana, desesperadamente. Protejam-se, se preparem. Dona Rita gritou, reunindo os vizinhos. Mas em meio a tudo isso, a sombra aproveitou o momento de distração e avançou, mais agressiva do que nunca. Um vento gélido entrou pela porta aberta, empurrando todos para trás. Sentiram suas energias sendo drenadas, como se a própria vida estivesse sendo sugada. Fechem os olhos. Concentrem-se. Dona Rita gritou, erguendo a cruz mais uma vez, a luz emanando como uma explosão na noite escura. Mas a sombra revidou, soltando um grito que reverberou em seus ouvidos, fazendo o chão tremer. Não podemos ceder ao medo. Dona Rita ressaltou, enquanto as luzes ao seu redor começaram a falhar, limitando a visão de todos. Quase como um jogo de corpo e alma contra a escuridão. Lucas estava paralisado, a incerteza consumindo-o. Ele não sabia se conseguiria ser a luz que todos esperavam. Me ajudem! Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. Dona Rita não pôde deixar que ele sucumbisse à treva. Lucas, você está mais forte do que imagina. Concentre-se na sua luz. Mas então, um grito inesperado irrompeu da multidão. Carlos, que parecia estar lutando contra um poder oculto, caiu no chão, contorcendo-se. A sombra, ela não vai me deixar.
Ele parecia perder a batalha interna, os olhos perdidos em um abismo de desespero. Dona Rita se lançou para perto dele, mas a sombra se ergueu como uma parede entre eles. Não há escapatória para você, Carlos. Sinta o peso do seu passado. A voz originava de algum lugar profundo e sinistro, ressoando em seu ser. Não! Ela gritou, e algo dentro de si despertou. Com a cruz gloriosa em sua mão, pediu às forças ancestrais que a ajudassem. Uma luz irrompeu da cruz, tocando Carlos e afastando a sombra. Mas o que quer que estivesse por trás da escuridão não iria desistir tão facilmente. Um redemoinho de vento e gritos se formou, e os corredores da casa pareciam se distorcer. Todos, unam suas energias. Precisamos lutar juntos. A determinação de Dona Rita parecia centelha em meio a desespero. Contudo, em seu coração, um medo pairava, e se sua força não fosse suficiente, os olhos de Lucas brilharam intensamente, refletindo a luz que queria mostrar. Dona Rita, eu posso. Uma onda de luz começou a emanar dele, mas, o que se aproximava era infinitamente mais sombrio. O que aconteceria a seguir? E a verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão. As paredes pareciam vibrar com a luta entre a luz e a escuridão, e Dona Rita sentiu que seu corpo estava prestes a desmoronar. A luz de Lucas crescia, mas sua própria fraqueza a fazia hesitar. O que aconteceria se ele falhasse? A sombra se retorcia, como uma serpente pronta para atacar, buscando uma brecha em suas defesas. Lucas, mantenha-se firme. Dona Rita gritou, seu coração acelerando à medida que observava a luz que emanava dele. Cada pulsar ressoava como um tambor em suas veias, fazendo-a sentir que havia esperança, mas aquela esperança parecia a cada momento mais distante. A pressão da escuridão era palpável, e o medo se infiltrava nas mentes de todos. Concentrem-se! Todos, foquem em Lucas, na luz que ele traz. Ana clamava, seu tom desesperado refletindo a urgência da situação. Ela se colocou ao lado de Lucas, unindo as mãos como se estivesse se conectando a ele, tentando infundir sua força. Os vizinhos, ainda em pânico, começaram a se reunir em torno do garoto, formando um círculo. Mas a sombra não se contentaria em observar. Uma onda escura serpenteou pelo ar, cortando o espaço entre eles como uma lâmina afiada. A luz que você tenta manter, garoto, não vai resistir ao seu próprio traço. Você é a consciência do medo. Bradou a entidade, suas palavras ecoando como um lamento sombrio que penetrava em suas almas. As luzes da casa começaram a piscar, e a atmosfera se tornava cada vez mais sufocante. Dona Rita lutava contra o desejo de recuar. Não podemos permitir que isso nos vença. Com fé renovada, ela empunhou a cruz, e ao fazer isso, sentiu uma energia antiga pulsar através de seu corpo. Que as forças da luz nos protejam. Que a verdade prevaleça. A cruz iluminou o ambiente, e aquele brilho pareceu afetar a sombra, que uivou em resposta, como se fosse queimada. Você pensa que a luz é sua aliada. Mas a escuridão sempre encontra um jeito de se infiltrar. Carlos, ainda caído no chão, gritou e se debateu. Do seu olhar, a perplexidade e a dor transpareciam, como se ele estivesse preso entre dois mundos. O passado, ele me consome. Eu não sei como escapar. A desesperança o atormentava, e Dona Rita sentiu que o tempo estava se esgotando. Se não o ajudasse, ele poderia ser permanentemente perdido para a sombra. Carlos, escute. Ela disse, seus olhos fixos nos dele. Estamos juntos nisso. Conecte-se à luz dentro de você, apenas assim você encontrará o caminho de volta. Mesmo enquanto falava, a sombra se retorcia em volta dele, como se tentasse absorver cada centelha de esperança que restava. Um gemido agonizante veio de Carlos, enquanto ele tentava se erguer. Seus olhos estavam mais claros, mas a luta interna continuava. Eu não posso. Sustentou a cabeça entre as mãos, dobrando-se sob o peso de lembranças aterrorizantes. O som de risadas cruéis e palavras carregadas de desprezo ecoava em sua mente. Você pode, Carlos. A determinação de Dona Rita crescia. Lute contra ela.
A sombra se alimenta do que você teme. Olhe para a luz e se lembre então, algo inesperado aconteceu. Lucas, sentindo cada tensão no ar, começou a brilhar ainda mais intensamente, como se a necessidade de um milagre o levasse ao limite. Eu vejo! Eu vejo a luz! Gritou, e suas palavras eram como uma oração. A sombra não pode me tocar! Mas, naquele exato momento, a atmosfera que os envolvia mudou. Um silêncio perturbador se instalou, e o vento cessou. A sombra, antes voraz, agora parecia hesitante. É isso que você quer? Sacrificar-se por aqueles que não podem entender a dor? Você é fraco. As palavras da entidade atormentavam e enviavam ondas de gelo pelo corpo de Lucas. Não. Eu não sou fraco. Ele bradou, e de alguma forma, a luz se intensificou novamente. A cruz nas mãos de Dona Rita pulsou em sintonia com a luz dele, criando um espaço de proteção. E, enquanto todos olhavam surpresos, uma fissura surgiu no centro da sombra, revelando algo lá dentro. A verdade estava à espreita. O que eles não sabiam era que a chave para derrubar a escuridão poderia vir de um lugar que poucos esperavam. Dona Rita, veja! Ana apontou, seus olhos arregalados com a revelação. O que há dentro da sombra? O que esconde aquele monstros? Dona Rita sabia que o que vier teria que ser enfrentado. A batalha estava longe de terminar, e a luz que brilha poderia, de fato, revelar segredos nunca antes vistos. A fissura no coração da sombra se alargou, revelando um turbilhão de formas e cores que dançavam como almas atormentadas. Os vizinhos, paralisados pelo terror, não conseguiam desviar o olhar. Cada movimento daquela luz escura parecia formar um eco sombrio das memórias que Carlos lutava para apagar. Vai, Carlos! Gritou Ana em um misto de esperança e desespero, sua voz quase se perdendo no vácuo que a escuridão criava. Eu não consigo! Carlos, ainda curvado, segurava a cabeça com as mãos, lutando contra as vozes que o perseguiam. Quando eu tento, tudo se torna mais intenso. Dona Rita, percebendo sua luta, passou a mão nas costas dele de maneira reconfortante. Carlos, olhe para Lucas. Veja o que ele enfrenta. É hora de você encarar a própria luz dentro de si. Ao ouvir o nome de Lucas, o olhar de Carlos se elevou, e o garoto irradiava uma luz ofuscante, como um farol em meio à noite. Eu preciso tentar. Um brilho de determinação começou a tomar conta do seu coração. Mas a sombra não ia deixar isso acontecer tão facilmente. Vocês acham que o garoto pode salvá-los? Eu sou a essência de todo o medo que carregam. Sou as memórias que vocês desejam esquecer. A entidade riu, uma risada que ecoou como um eco fatal pela casa, um som que gelava o sangue nas veias de quem o ouvia. O ar ficou pesado e a luz de Lucas vacilou por um instante. Não! Eu sou mais forte que o meu medo! Ele gritou, forçando suas emoções para alcançar a luz que emanava de seu interior. Uniu suas mãos a Diana, e a conexão entre eles pulsou como um feixe que não poderia ser quebrado. Dona Rita percebeu que a cruz estava começando a perder seu brilho, a energia se esvaindo rapidamente. O que poderia fazer, se a própria proteção estava em risco? Antes que pudesse articular um pensamento, o chão sob seus pés começou a tremer, como se tudo estivesse se destrambelhando em uma dança macabra, e o olhar de cada um se voltou para o que a sombra estava escondendo. Neste momento, a fissura se abriu de vez, revelando a forma amorfa de algo aterrador, uma figura envolta em lamentos e ecos de tristeza. Olhem! Gritou Ana. O que é isso? Sua voz tremeu com a visão aterradora que se descortinava diante deles. A sombra não era só uma criatura, era o reflexo dos medos e novas lembranças não vividas, as sombras do passado que queriam tomar conta da vida deles. Carlos, dominado pela emoção, começou a se levantar, uma nova força fluindo dentro dele. É isso que sou. Todas essas memórias, todo esse peso, eu não tenho mais medo de quem eu sou. As palavras saíram como um eco poderoso, reverberando. O que antes parecia um apelo de desespero agora parecia uma declaração de guerra, um grito de resiliência. Sim. Lutem juntos.
Dona Rita chamou, unindo todos em torno de Lucas, que agora brilhava como o sol, a luz dele envolvendo cada um como um cobertor fascinante contra a frieza da escuridão. Eles estavam em um momento crucial, a bifurcação entre a luz e a escuridão. Vamos, Carlos. Conecte-se a nós. Gritou Ana, sua voz clara sob toda a pressão. Mas antes que pudessem avançar, a sombra se contorceu, lançando uma onda de terror que quase fez todos recuarem. Eles não podem ao menos ter esperança. O que arde dentro de vocês será consumido. A risada da entidade soou mais alta que o lamento de uma dor profunda, e então, algo estalou no ar. É hora de descobrir a verdade que você esconde, Lucas. Dona Rita exclamou, o coração batendo forte em seu peito. E se a luz que brilha é a única coisa capaz de destruir este horror, qual será o segredo que precisamos desvendar para que finalmente possamos nos libertar? As palavras de Dona Rita pairaram no ar, uma pergunta inquietante que poderia mudar tudo. O que seria a verdadeira luz? O que ainda estava oculto no seio daquela sombra? Desesperados por uma resposta, a batalha que se aproximava prometia chegar a um clímax dramático, e todos perceberam que a verdadeira luta apenas estava começando. O ar estava carregado, quase palpável, como se cada respiração fosse uma luta contra a opressão daquela escuridão crescente. Os olhos de Carlos estavam fixos em Lucas, um garoto que antes era apenas um amigo, mas agora se tornará a encarnação da esperança. A luz que emanava dele pulsava com a intensidade de 1000 sóis, desafiando as sombras que pareciam se retorcer, famintas. Vou tentar de novo. Carlos sussurrou, a voz quase apagada pelo temor ainda instalado em sua alma. Ele fechou os olhos, buscando se reconectar com aquela luz que parecia estar cada vez mais distante. Imaginei a dor que ele carregava, um fardo de culpa, arrependimento e memórias que o petrificavam. Vão. Se unam a ele. Carreguem essa luz juntos. Dona Rita gritou, abrindo caminho através da tensão como uma mãe que aparece para proteger seus filhos em meio a um incêndio. Ana puxou a mão de Carlos, e ambos começaram a caminhar em direção a Lucas, quase que como em um transe. O brilho da luz parecia se expandir à medida que eles se aproximavam, como se estivesse respondendo ao chamado da união. A sombra, porém, não estava parada. Com um movimento brusco, ela se lançou para a frente, um manto de trevas que se contorcia, arrastando ecos de dor e sussurros que tentavam dissolver a luz. Vocês acham que é possível escapar de mim? Vou devorar cada fragmento de esperança que existe em vocês. O grito da entidade reverberou pela casa, um som que poderia gelar o coração de qualquer um. Vão! Ana gritou, refletindo uma mistura de coragem e desespero. Acreditem em vocês mesmos! Nesse exato instante, tudo parecia congelar. Cada um deles experimentou uma sensação intensa de conexão. Naquele momento, Carlos sentiu que aquelas memórias mais pesadas, os traumas que o cercavam, estavam ganhando uma nova forma. Eu não sou só isso. Eu sou muito mais. Gritou em um brado fervoroso. A entidade ressoou com raiva, as sombras ao redor inchando como um grande pulmão prestes a explodir. Mas a luz de Lucas tornou-se uma barreira, absorvendo e refratando a escuridão que tentava devorá-los. Era como se cada pulsar de luz se tornasse um grito de libertação, libertando não somente Carlos, mas todos ao seu redor, dos grilhões invisíveis que os aprisionavam. É isso, Carlos. Mostre a força que reside dentro de você. Dona Rita incentivou, sua voz firme, um farol em meio à tempestade. Neste momento de clímax, a sombra começou a se desvanecer, mas não sem uma última tentativa brutal de se manter. Vocês não podem me vencer. Estou dentro de vocês, sou parte de quem vocês são. A voz da entidade se transformou em um grito esganiçado e cortante, reverberando dentro de cada um. Digam juntos. Nós não temos medo. Ana gritou, unindo todos em um grito heróico que ecoou através daquela casa. E, juntos, ainda mais unidos, eles gritaram. Nós não temos medo. As palavras pareciam criar uma onda, um efeito vital de choque que se misturava à luz intensa que transbordava de Lucas e Carlos. E assim,
a escuridão começou a se dissipar, mas antes que pudessem sentir alívio, um brilho ofuscante rompeu, iluminando a sala. Mais, ao mesmo tempo, uma risada familiar ecoou no ar. Isso não é o fim. Estão esquecendo que o seu maior medo não está aqui. Era a voz da sombra, agora distorcida e alarmante. Ele está muito mais perto do que imaginam. Os rostos se voltaram, e um arrepio percorreu a espinha de cada um. O que seria esse medo que se escondia nas sombras da vida cotidiana? Que revelações estavam prestes a emergir de um lugar onde eles pensavam que já tinham enfrentado tudo? O coração de Carlos disparou, mas a esperança ainda pulsava como um farol. Afinal, quando a verdade vem à tona, ela pode iluminar o caminho ou se transformar em mais um desafio a ser superado. A luz intensificada começou a girar em torno deles, banhando cada canto da sala em um halo dourado. Mas, mesmo com a esperança pulsando forte, o medo agora ganhava corpo. Os olhos de cada um das crianças cercavam Carlos, uma mistura de determinação e inquietação. O que a sombra quis dizer com seu maior medo? Antes de tudo, vamos nos unir de novo. A luz é nossa. Dona Rita incentivou. A voz dela soava firme, mas havia uma leve tremor, um sinal de que, mesmo ela, mãe e guia, também era vulnerável a essa atmosfera de medo que se aproximava como uma névoa densa. Eu não sei se estou pronto para isso, Carlos admitiu, a voz trêmula e quase silente. O pensamento de enfrentar algo que poderia ser pior do que a escuridão que acabavam de enfrentar o apavorava. E se a verdade do meu medo for insuportável? A sombra pareceu sorrir, como se tivesse captado o tumulto interno do grupo. Viram? O maior inimigo não é o que está aqui presente, mas aquilo que se oculta. Perguntem-se, o que é que mais temem? Silêncio? Rejeição? Falhar? O que exatamente está à espreita nas profundezas de suas almas? A risada daquela entidade misturava-se ao som da brisa que passava entre as janelas abertas, uma dança macabra que fazia as folhas se agitar. Ana deu um passo à frente. Carlos, o que você teme? E a pergunta veio como uma corrente elétrica, várias respostas lutando para serem expostas. Ele hesitou, olhos fixos no chão de madeira, sentindo o peso das lembranças. Eu temo não ser suficiente. Sempre tive esse medo, que nunca consigo ser tudo o que esperam de mim, ele confessou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que todos pudessem ouvir o eco da vulnerabilidade. Quando suas palavras flutuaram no espaço, uma onda de alucinação pesada atravessou o ambiente. A luz que o cercava imediatamente pareceu diminuir, quase como se a entidade tivesse se alimentado daquela fraqueza. É isso que eu quero. Seus medos aceitando as sombras. Agora, vejam. Ele é fraco. Olhem como ele se contorce sob a pressão. Um estremecer percorreu o corpo de Carlos, seguido por um nó na garganta. O que a entidade queria era que ele se sentisse frágil, que se deixasse levar pela dúvida e pela tristeza. E quando ele olhou para os amigos, viu que eles também pareciam ameaçados por essa sombra crescente que se expandia ao redor. Então, um novo impulso percorreu seus corações. Carlos, estamos aqui! Gritou Lucas, dirigindo-se à luz interior que resplandeceu em cada um deles, o repositório de esperanças, anseios e sonhos. Caminhando ao lado de Ana, Lucas estabeleceu uma conexão. Você não está sozinho. Eu tenho medo também. Eu não sei o que fazer quando tudo isso acabar. Mas juntos, podemos enfrentar esse medo. Carlos ergueu a cabeça. Eles não estavam apenas compartilhando uma batalha contra o escuro, eles eram uma força, bolhas de luz lutando contra as trevas que ameaçavam devorá-los. Então vamos. Vamos encarar isso. Nossa força é maior do que qualquer medo. Como se respondesse ao chamado, a luz se intensificou, uma explosão de energia que enfranhou a sala. A sombra recuou, mas não sem deixar um último aviso. Vocês são tolos. O verdadeiro terror aguarda lá fora, nas pessoas que vocês mais confiam. Aguardem para ver o que está vindo. O sorriso de Carlos esmaeceu, um misto de alívio e dor tomou conta dele. Ele não sabia se a sombra falava da verdade ou se era apenas uma tentativa de desestabilizá-los.
Uma tempestade de sentimentos rolava dentro dele: medo, amor, preocupação e, principalmente, uma vontade desesperada de proteger seus amigos. Então, como um eco sombrio, o chão sob seus pés começou a tremer. O que era isso? Um novo desafio? O que poderia aguardar por eles neste novo capítulo da luta? As paredes pareciam se mover, um pressentimento de que algo muito mais aterrorizante estava prestes a se revelar. A respiração de todos ficou pesada. Uma adrenalina pulsante iluminava os rostos, enquanto um questionamento parecia reverberar no ambiente. O que a sombra os levaria a encontrar? A manhã seguinte em São Cristóvão chegou como um bálsamo após a tempestade. O sol brotava no horizonte, filtrando seus raios pela densa névoa que envolvia a cidade, mas o medo ainda pairava. Dona Rita, Lucas e os vizinhos estavam exaustos após a noite de terror, mas o que mais os preocupava era o que a sombra havia revelado. Dona Rita encarava o livro sagrado sobre a mesa. As páginas, antes vibrantes com a energia da oração, agora pareciam tristes e apagadas. Era o preço de ter enfrentado algo tão sinistro? Mas havia algo mais no ar. Uma sensação de renascimento. Precisamos nos unir, insistiu Dona Rita, com a voz firme, reunindo todos novamente. A sombra pode ter sido derrotada, mas os medos que carreamos ainda estão presentes. Precisamos enfrentá-los juntos. Os vizinhos começaram a murmurar, lembrando das revelações da noite passada. Carlos, em particular, sentia o peso da vulnerabilidade. Eu não sou só isso. Nós conseguimos sair dessa, declarou, sua voz trêmula, mas cheia de um novo ardor. Ele percebeu que não poderia mais se deixar dominar pelo que o aprisionava. Com um olhar decidido, ele continuou: devemos ser a luz um do outro. Nossos medos não podem nos definir. Ana e Lucas concordaram, um calor renovador unindo-os. Juntos, fizeram um círculo ao redor de Dona Rita, e a energia que emanava deles parecia pulsar, quase tangível, como se a coragem estivesse se materializando. Vamos fazer uma oração. Não apenas para nós, mas para todos que precisam dessa luz, disse Dona Rita, e assim começou a invocar as palavras sagradas de São Bento novamente. A cada sílaba, a tensão no ar se dissipava. A luz dentro de cada um começava a brilhar intensamente, aquecendo seus corações. Ouvindo as vozes unidas, outros moradores começaram a se reunir em torno deles. O poder daquela união era palpável. Eles estavam quebrando as correntes da sombra, criando um espaço seguro, um refúgio em meio ao caos. E quando a última palavra da oração ressoou no ar, uma onda de calma passou pela multidão. A sombra que uma vez os oprimira, agora parecia um mero eco distante, suas garras dissolvendo-se diante do calor humano. Dona Rita se virou em direção a Lucas, que piscava para ela, aliviado. Você foi a luz que todos precisávamos. Você e sua coragem. Ela refletiu, lembrando do quanto havia crescido. Não era apenas ele, mas todos ali em volta que, juntos, se tornaram um farol de esperança. Não podemos esquecer do que vivemos, concluiu Carlos, olhando ao redor. Precisamos nos lembrar de que a verdadeira força está na conexão e no amor que nutria entre nós. Vamos nos proteger, garantir que a sombra não retorne. Todos concordaram, e assim começou um novo capítulo para São Cristóvão. A cidade se uniu como nunca antes, criando rituais de proteção e acolhimento. A luz da manhã não apenas iluminava as ruas, mas também simbolizava o ressurgir da esperança, um renascimento que brotou do fundo da escuridão. O lobo uivando ao longe, de algum modo, parecia uma saudação. A cidade começava a se curar, placas de um passado sombrio estavam sendo derrubadas, construindo a fundação de um futuro sólido e iluminado. Cada troca de olhar entre os vizinhos, cada gesto de solidariedade, era uma promessa de que juntos, nada poderia apagar a luz que haviam cultivado. E assim, com um último olhar para os vizinhos, Dona Rita sorriu e concluiu: nunca mais estaremos sozinhos. Sempre estaremos aqui uns pelos outros. A vida seguia com um sopro de renovação, onde cada dia se tornava uma celebração da força coletiva. E,
longe na floresta, a sombra se afastava, impotente diante do poder da união e da luz que agora brilhava em seus corações. O ciclo se encerrava, mas cada um sabia que a verdadeira batalha não estava apenas nas sombras externas, mas na coragem de enfrentar as internas. E, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e juntar-se à nossa comunidade. Vamos espalhar a luz juntos.